Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu vou estar falando sobre Um Lugar Bem Longe Daqui, livro versus o filme. Mas antes de eu iniciar o vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for fazer alguma compra na Amazon, compre pelo meu link que você ajuda muito ao crescimento do canal. Inclusive, eu vou deixar o link aqui de compra do livro para vocês adquirirem, pois o livro é perfeito. Não esquece de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar todos aqui embaixo. E vamos direto pro vídeo. Bom, sempre quando vai estrear a adaptação, né, de um livro que a gente tanto gosta, nós leitores ficamos assim, felizes, mas muito receosos, porque ficamos com um medo gigante de ser uma péssima adaptação, de eles estragarem com o nosso livro querido, de o livro perder a essência que, para mim, o principal numa adaptação não é nem ele mudar alguma cena para ficar melhor, mais visível, mais assistível para o cinema, mas sim o fato de eles tirarem a essência do livro, que é o principal, né? Tendo a essência do livro, a gente até considera uma adaptação. Então, isso eu li o livro, em seguida assisti o filme, que foi uma das melhores adaptações que eu já assisti. Muito boa, eu senti ali toda a essência do livro no filme. Assim, pode conter spoiler, de início eu já aviso, mas sempre que eu for falar algum spoiler, eu vou avisando. Bom, e Um Lugar Bem Longe Daqui, pra quem não conhece, é escrito pela Delia Owens. Não sei se é assim que se pronuncia, eu sei que ela tem mãos de fadas pra escrever. Muito bom esse livro. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história da Kaia, que é uma garotinha de apenas 6 anos de idade, quando é abandonada assim, simplesmente por todos. Primeiro, ela é abandonada pela sua mãe, que ela chama de Má. Ela, certo dia, a mãe dela cansa, né? Porque a mãe dela sofre de violência doméstica. E certo dia, ela não aguenta mais apanhar e vai embora. É um fato que eu meio que não aceito no livro. Tudo bem ela ter ido embora, ok. Mas ela simplesmente largou todos os filhos lá e foi embora. Não tô julgando, porque realmente é uma situação difícil. Ela pode ter passado por algum tipo de problema psicológico na hora, né? Não tava meio ligada, porque realmente ela passou por isso. E eu confesso que mesmo eu sabendo que deve ser difícil passar por isso tudo, passar por violência doméstica, né? Você tá apanhando todo dia. Mas eu fiquei assim com um pouco de raiva porque ela abandonou as crianças e a Kaia era mais nova. A Kaia só tinha 6 anos de idade. Então, assim, eu senti pena da mãe dela, eu entendo, compreendo, mas a Kaia era muito nova. E o pior de tudo é que, aos poucos, as pessoas vão abandonando ela. Primeiro, a Má abandona ela. Em seguida, acho que são 2 ou são 3 irmãos mais velhos que poderiam ter levado ela junto. No final das contas, sobra ela, o Jody, que é seu irmão um pouquinho mais velho que ela, acho que na época ele tinha 9, e o seu pai, que ela chama de pá. Jody, certo dia, apanha do pá, não aguenta e também vai embora. Inclusive, ele pede até desculpa pra ela e é o único que se despede dela de verdade, porque todos os outros simplesmente só sumiam e não voltavam mais. Então, ela fica vivendo com o pá. Por um momento, tá tudo bem, mas certo dia ele recebe uma carta da Má e tudo desanda e ele também a abandona. E ela vive em uma cidade onde ela é simplesmente hostilizada, ela vai à escola apenas um dia, chega lá, ela sofre muito bullying, ela é muito humilhada, então ela decide que ela não vai mais voltar. E na cidade, basicamente, ninguém ajuda ela, a não ser 2 pessoas. 3 pessoas, né, mas de adultos são 2, que é o Pulinho e a mulher dele. Então, ela vive sozinha desde os 6 anos, então ela vive lá no pântano. Ela é conhecida, né, como a garota do brejo. E na cidade, as pessoas criaram várias lendas sobre ela. Se ela era um lobo, se ela era metade não sei o que. Gente, coisas horríveis. Agora, vocês imaginam uma criança de apenas 6 anos vivendo tudo isso sozinha e passar por cada fase de sua vida sem ninguém para ajudar ela. Mesmo o Pulinho e a mulher dele ajudando, não é o mesmo. Ela morar num lugar daquele sozinha, ela foi muito forte, na minha opinião. Por mais que o livro pareça, vai ser a história de uma garotinha que deu a volta por cima, não. O livro vai muito além disso. De início eu pensei que fosse isso, mas não é. Vai muito além disso. A gente vai assim, ele carrega uma trama bem forte e bem significativa. E assim, esse livro é um romance com muito gatilho. Ele tem violência doméstica, ele tem abandono, ele tem bullying, ele tem tentativa de estupro. Então, é um livro cheio de gatilhos. Então, eu aconselho vocês a tomarem bastante cuidado quando forem ler. E uma coisa assim que deixa bem claro no livro, durante todo o tempo, é como viver isolado, né? Porque realmente ela viveu
sozinha no brejo. Por poucos momentos ela teve convivência com algumas pessoas, mas ela vivia só. E como o que é que isso de fato gerou nela, o que é que isso causou nela, o impacto que teve na vida dela, o que o isolamento de uma pessoa pode causar ao decorrer, né? Como ela vai se tornar mais pra frente. E o que eu gostei muito no livro, no filme e no livro, é porque o filme soube seguir bem o livro, ali tá toda aquela essência, os acontecimentos, os personagens foram muito bem caracterizados, a paisagem, né, a ambientação foi muito bem feita, mas óbvio, né, a ambientação podia ter sido bem melhor, eu queria ter visto mais detalhes da ambientação, mas mesmo assim foi muito boa, tava muito bem feita, e os personagens, gente, entregaram tudo. Eu via a Kaia naquela personagem, eu via o Chase, que cara irritante, eu via o Tate, que também me deu raiva em algum momento dele. No livro, a gente tem muito aquela coisa de passado, que fica intercalando, tá aqui no passado, aí volta pro presente, aí vai pro presente, aí volta pro passado, fica muito nisso. E no filme eles tiveram que dar uma mudada nessa forma, mas não alterou em nada, não alterou a forma de entender o livro. Na minha opinião, continuou muito bem. A única coisa que teve assim modificada mesmo de fato, que deu para dar assim, uma pequena incomodada, foi no final. Eles modificaram o final, mas calma, eles não modificaram a essência do final. Eles modificaram a forma de desvendar um mistério do livro, mas mesmo assim foi muito bom. A forma como foi desvendada no filme também foi muito bonita. Óbvio, eu como leitora queria ter visto o final que estava no livro, né? A forma. Mas mesmo assim ficou muito bom, ficou muito bem adaptado. Eu me emocionei bastante, não tem como não se emocionar. Lógico, né? Nem todo mundo se emociona, mas eu me emocionei bastante. Gente, uma menina de 6 anos sozinha é muito desesperador. Eu surtava. Bom, e óbvio, né, que no filme a gente tem algumas mudanças, por exemplo, a parte do tribunal. Mas, gente, ficou muito bem feito. Até o gato entregou tudo na sua atuação. O gato, né, que fica lá na prisão, muito bom. Então, assim, eu super aconselho você a ler o livro, porque teve gente que assistiu a primeira adaptação. Mas leia um livro, porque o livro é mais rico em detalhes, por exemplo. A gente acompanha bem a infância da Kia. A gente acompanha bem a infância da Kaia, porque no livro, no filme, né, óbvio, eles tiveram que pular várias etapas da infância, afinal de contas ia ficar um filme gigante, ia ser uma série. Mas no livro a gente vê detalhes dela mesmo sobrevivendo, como ela vai aprendendo as coisas, como ela vai lidando com as situações, coisa que no filme não mostrou muito, mas mostrou de forma resumida o que ficou bem feito, afinal ia ser de horas e horas de filme só mostrando a infância dela. Então, ali já vem a infância muito bem trabalhada no filme. E uma coisa que eu gostei muito nesse livro é o contexto histórico. Porque a família da Kaia, né, o pai dela, ele era muito rico, mas a depressão meio que acabou modificando isso. Ele vai pra guerra depois disso, ele tem um problema na perna. E tudo isso levou ele a entrar ao alcoolismo. E com isso, ele passou a agredir a esposa, agredir os filhos. E meio que chegou aquela tampa onde ela não aguentava mais e ela preferiu ir embora. Acho que por um momento até de surto, dá meio que a entender isso, que ela teve um surto psicótico e largou todo mundo. Uma coisa que eu senti falta no filme é que ele não detalha o porquê de o Pá ser dessa forma, como era a vida do Pá antes, como era a vida da Má, como foi a adolescência deles. Isso não mostra, porque o fato de ele estar dessa forma, aconteceu uma coisa no passado, tanto dele como da Má. E também não mostra muito do laço lindo de amizade que tem entre a Kaia e seu irmão, que é o Jody, que foi o único que se despediu dela. Porque uma noite antes ele tinha apanhado do pai, ele disse que não aguentava mais e teve que ir embora. E ele disse pra ela se cuidar, se proteger. E outra coisa também que acontece no filme que é bem diferente é a questão da ligação da Kaia ao assassinato do Chase. No livro isso demora muito a acontecer, já no filme é assim, já puxa logo esse gatilho, mas também não atrapalhou nada. Aqui pode conter um pouco de spoiler, porque quando a Kaia descobre, no livro ela descobre que o Chase tem uma noiva, só que ela descobre isso no jornal. Já no filme, ela vinha saindo de um comércio, encontrou ele com as suas amigas, e quando uma delas se apresenta, ela informa que é a noiva do Chase. E no livro isso é bem diferente, né? Ela descobre isso pelo jornal. Uma outra alteração também que teve, que também pode ser spoiler, foi que no livro o Tate, ele
Quando ele sai da faculdade, ele entrega uma carta com o nome de várias editoras para a Kaia, né? Para ela estar levando seus livros. Já no filme, ele entrega logo de início. E no livro, não. Ele entrega depois, como uma forma de pedir perdão pelo que ele fez com ela, né? Agora vamos lá. Spoiler máximo. É o final do livro, é o plot do livro. Então, se você não quer spoiler, pula isso aqui direto para os agradecimentos finais, porque aqui vai ser o fechamento do livro. Então, é o spoiler master. Pulem esse spoiler caso não tenha assistido e não querem o spoiler do final. O que acontece? Durante o livro, a gente tem uma pessoa que publica poemas no jornal. Ela se identifica lá com o nome. E ela usa um pseudônimo que é Amanda. Então, depois que a Kaia é inocentada, né, lá no tribunal, depois de anos que a Kaia se casa com o Tate, depois de muitos anos ela já morreu, isso no livro, ele vai encontrar um poema com o nome da Amanda e o colar de conchas. Aí ele manjou, aí ela vai estar contando, ela criou um poema como aconteceu a morte do Chase, ou seja, ela contou como foi que ela matou o Chase. Então ali ele descobre que a Kaia realmente tinha matado ele e ela não era inocente, só que assim, a legítima defesa, né? Afinal de contas, gente, ele queria estuprar ela, ele vivia ameaçando ela. Já no filme, ele encontra um livro e com um poema e o colar, aquela coisa toda, e lá ele joga fora e tudo. Então teve essa pequena diferença. Eu preferi o final do livro, mas também foi um ótimo final. Bom, gente, então agora é a parte sem spoiler, só pra finalizar. Pra mim, foi uma das melhores adaptações, tinha toda a essência do livro. Mesmo que algumas coisas tenham sido modificadas, toda a essência do livro estava lá. Então, leiam o livro, assistam ao filme e venham se apaixonar por essa história que tá muito boa. E até o próximo vídeo.